Você viu isso? Acabou de sair e muda completamente o cenário que a gente estava analisando. E o que vou te mostrar a seguir é o que eles tentam esconder. Fique até o fim, pois preciso da sua ajuda para responder uma questão vital. Não deixe nossa voz ser calada. A direita depende da sua força. Inscreva-se agora e mostre que não estamos sozinhos. Às 9 horas, previsão, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai passar por uma cirurgia de hérnia inguinal. Agora há pouco, o filho dele, do ex-presidente, Flávio Bolsonaro, acabou lendo uma carta do pai para os jornalistas que estavam ali em frente ao hospital. Bora entender um pouquinho mais a respeito dessa história, dessa leitura da carta, inclusive com a Thaisa Medeiros, que está em frente ao hospital e tem para a gente agora os detalhes. Oi, Thaisa, bem-vinda de novo. Oi, Renan, obrigada. Vamos lá. Flávio Bolsonaro esteve aqui, então, falando com a imprensa, trouxe essa carta escrita por Jair Bolsonaro, disse que foi escrita antes, de chegar aqui ao hospital, foi entregue por um advogado, um dos advogados que está na defesa, no dia 23 de dezembro, mas ele assinou, como nesse dia de Natal, para oficializar, então, a indicação que ele faz formalmente do filho, Flávio Bolsonaro, como pré-candidato à presidência da República. Flávio também comentou um pouco sobre essa preparação para a cirurgia, mas eu já chego nessa parte. Vamos primeiro entender sobre essa carta, uma carta escrita, então, por Jair Bolsonaro para formalizar essa indicação, e ele fala um pouco sobre essa jornada dele na política e fala o seguinte, que ao longo da vida enfrentou duras batalhas, pagando um preço alto para defender o que ele acredita ser melhor e que hoje toma a decisão de indicar Flávio para as eleições de 2026 e disse que entrega o próprio filho para resgatar o Brasil. Uma decisão consciente para aqueles que confiaram em mim. Então, esse é o tom dessa carta. Flávio foi questionado se isso muda alguma coisa para ele. Ele diz que, na verdade, é um gesto, para tranquilizar aqueles que ainda tinham dúvidas dessa indicação formal de Jair Bolsonaro, então, ao filho Flávio Bolsonaro, basicamente para pacificar, então, essa indicação que já havia sido feita por parte do ex-presidente, que está cumprindo a pena na superintendência, hoje especificamente está aqui no hospital para realizar esse procedimento cirúrgico, mas após a realização dessa cirurgia deve voltar para a superintendência para continuar a cumprir a pena determinada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da trama golpista. Falando um pouco dessa cirurgia que começa já às 9 horas, ela é para resolver ali aquela questão abdominal das hérnias inguinais bilaterais. Ela está programada, então, para acontecer já. Dura cerca de 4 horas. A equipe médica já está a posto. Segundo Flávio, Jair Bolsonaro já tomou seu banho, já está preparado, tudo pronto para realizar essa cirurgia. Hoje, especificamente, ele não está tendo crises de soluço. Mas esse é um problema que vai ser avaliado ainda futuramente depois da cirurgia e dessa recuperação pela equipe médica para avaliar outras soluções para as crises de soluço que ele vem tendo, que aumentam a pressão interabdominal, causando então esses soluços e esses desconfortos que o ex-presidente vem relatando. E aí Flávio relata que agora que foi autorizado essas visitas, pretende acompanhar de perto esse processo de recuperação do ex-presidente e que os médicos usarão nessa cirurgia a técnica menos invasiva. Portanto, ele já é um paciente que tem muitas intervenções cirúrgicas na região do abdômen e precisa de cuidado redobrado, por isso a equipe médica faz essa opção, mas é uma cirurgia que tranquilamente pode ser feita, a equipe médica avalia que é uma cirurgia segura para ser feita apesar da idade e também do caso de Jair Bolsonaro por conta das intervenções já feitas anteriormente. Ele que está indo para a 9ª cirurgia, então, na região do abdômen, contando que hoje são 2. Uma em cada lado, porque são hérnias inguinais bilaterais, nos 2 lados do abdômen. Então, essa intervenção cirúrgica que vai durar aproximadamente 4 horas, terminando ali no início da tarde. A expectativa de fala depois da cirurgia da equipe médica, a gente vai seguir por aqui acompanhando, então, todo o andamento desse procedimento cirúrgico que Jair Bolsonaro vai passar no dia de hoje. Renan. Obrigado. Thaisa conversando com a gente, está ali em frente ao hospital, onde o ex-presidente está internado, e daqui a pouquinho, essa é a previsão, talvez em torno de 15 minutos ele já dê início ao procedimento cirúrgico. O Theo Cury volta aqui no estúdio para a gente conversar, Theo, porque havia uma dúvida com relação à carta, se ela poderia ou não ser lida pelo filho, no caso, não estaria ali ultrapassando os limites da justiça, mas você tem apuração.
É isso, a lei de execução penal, ela prevê que o preso tem direito à comunicação por meio de carta. No artigo 41, a lei de execução penal diz o seguinte: constituem direitos do preso. E aí, no inciso 15º, contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Esse direito pode ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do juiz da execução penal, ou seja, nenhum tipo de restrição com relação a possibilidade de um preso, como o ex-presidente da República, escrever essa carta. Ali a informação que eles deram é de que essa carta foi escrita há 2 dias, assinada na data de hoje, porque sabia que a cirurgia aconteceria depois que houve a determinação do ministro Alexandre de Moraes para isso. Então, é a confirmação por escrito do que a gente tinha antes só no gogó, que era a indicação, e é a indicação do Flávio Bolsonaro como pré-candidato do pai dele, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, para as eleições do ano que vem. Ou seja, Flávio Bolsonaro, aí vocês veem o momento em que ele lê a carta em frente ao hospital em que o pai está internado e em breve dará início à cirurgia das 2 hérnias que tem nas virilhas, em que ele lê a carta que sacramenta a indicação de Flávio Bolsonaro, a indicação pelo pai dele, do filho, para ser o pré-candidato à presidência da República em outubro do ano que vem. Então, me parece, desculpa te cortar, me parece claro, atrás dele o Carlos Bolsonaro, né? Isso, ali Carlos Bolsonaro, né? Os dois que foram autorizados, inclusive, sim. pelo ministro Alexandre de Moraes. No primeiro momento era só autorização para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, depois houve a defesa reiterou o pedido para que os dois pudessem também participar ali no hospital, acompanhar o pai como visitantes, e aí o ministro autorizou tanto Flávio quanto Carlos Bolsonaro a estarem ali presentes, autorizou também visita dos outros 2 filhos e da enteada do ex-presidente. Então, com isso, sacramenta essa escolha, Jair Bolsonaro passa o bastão para Flávio Bolsonaro levar o sobrenome da família para as eleições do ano que vem, e com isso também essa transferência do capital político para ele. Algo que vai ser difícil porque Bolsonaro não tem mais as redes sociais, que são um instrumento muito poderoso da família Bolsonaro, em especial do ex-presidente. Tem milhões de seguidores, juntando Instagram, Facebook, Twitter, enfim, TikTok, todas as redes sociais ali. Ele tem um alcance muito grande. Não terá voz para passar e fazer esse palanque para o filho dele. Porque está preso, foi condenado e está ali impossibilitado, proibido de utilizar as redes sociais e o celular. Theo, como é que você analisa esse gesto agora reafirmando, reiterando ali, né, que o Flávio Bolsonaro vai herdar o capital político do pai, o ex-presidente, que, como você disse, né, a gente obviamente menciona que sempre vai passar por uma cirurgia, mas está condenado, está fora do jogo. Pois até perguntaram isso para o Flávio, ele falou que para ele não fazia muita diferença porque ele já tinha sido comunicado pelo pai. Só que para o mundo era importante esse carimbo, né? Ganha mais força. Era importante esse carimbo de que, de fato, o ex-presidente passou a bola para o filho dele, o senador da República pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, para que ele dispute as eleições do ano que vem em nome da família Bolsonaro, levando adiante o espólio político do pai dele, que está fora do tabuleiro político por conta das inelegibilidades que foram impostas por decisão do TSE e também por decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas agora, com isso, é um selo carimbado ali de que Flávio é o candidato de Jair Bolsonaro. Inclusive, para os aliados de Bolsonaro, isso é importante, que aí eles passam também a apoiar, ou pelo menos essa é a ideia do entorno. Agora responda aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Vou ler e responder a todos. Até a próxima!